Bom dia, comunidade Batista Vida Plena. Quero ler com vocês hoje Filipenses 2, de 2 a 13, que diz assim: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. No meu último vídeo eu falei sobre a questão da sabedoria, dizendo que quando nós temos falta de sabedoria, nós devemos pedi-la a Deus. E eu citei o exemplo de Salomão, que foi o homem mais sábio da sua época. E ele pediu sabedoria a Deus. E durante muito tempo ele permitiu que essa sabedoria guiasse suas decisões. Mas em algum momento da sua vida ele deixou de fazer a vontade de Deus, mesmo sendo o homem mais sábio do mundo. Isso significa que muitas vezes a questão não é saber fazer as coisas certas, fazer as escolhas certas, mas muitas vezes a questão é: queremos fazer as coisas certas? Então o problema muitas vezes não é falta de sabedoria, mas é falta de vontade de fazer as coisas conforme a vontade de Deus. E nesse texto o apóstolo Paulo está falando sobre isso, que é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Então que nós possamos buscar em Deus não apenas a sabedoria, porque hoje a palavra de Deus é a maior fonte de sabedoria que nós temos. E em muitas situações da nossa vida, ela nos diz o que nós devemos fazer. É claro que em situações específicas, muitas vezes nós precisamos buscar a Deus em oração e esperar algum tempo para que Ele nos revele sua vontade específica para algumas situações. Mas na maioria das coisas, nós já sabemos a vontade de Deus. Portanto, a maior fonte de sabedoria que nós temos é a Bíblia, é a palavra de Deus. A questão é: queremos fazer a vontade de Deus? Queremos obedecê-lo? Então que possamos deixar Deus trabalhar em nosso coração, principalmente, tanto o querer quanto o efetuar a sua vontade. Que você tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana. Que Deus te abençoe.